esse texto me traz um momento de reflexão e me leva a compreender que na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos pouquíssima compreensão do que o futuro nos reserva. Nós compreendemos o que estamos vivendo hoje, temos lembranças das coisas que se passaram e temos até projetos para o futuro. Mas muitas vezes paramos hoje, olhamos para o que planejamos atrás e percebemos que nem sempre conseguimos alcançar aquilo que planejamos lá atrás. Que em alguns pontos da nossa vida, algumas situações elas fugiram ao nosso controle. Às vezes para nos surpreender de forma positiva, mas às vezes para nos abater com situações as quais o nosso sistema emocional, no qual as nossas forças, elas não tiveram qualquer controle sobre aquela situação. Temos muitas vezes nas nossas vidas pontos, os quais sempre, quando as coisas começam a ficar difíceis, retomamos a eles. E muitas vezes com muito medo, tememos que essas coisas se repitam, como já foi no passado. E eu quero nessa noite que essa ministração ela seja uma palavra libertadora para você. Para que você não tenha mais medo do seu passado. Para que você não viva mais aprisionado por aquilo que se algum momento da sua vida não deu certo, você possa de repente acreditar que para você não tem mais jeito, que não tem mais futuro, porque tem outras pessoas que estão sentadas nessa noite aqui nesse lugar, do seu lado talvez, e que passaram por circunstâncias e por situações até muito pior do que a que você viveu. E que o futuro delas foi modificado, porque elas tiveram um encontro com Deus. E quando nós entendemos essa história, nós entendemos que havia ali naquela cidade, a Bíblia nos fala, de uma mulher rica. Uma mulher que ela morava numa cidade e que tinha um marido, que era um marido já idoso, mas que aparentemente para ela tudo estava bem. Para ela não lhe faltava nada. Para ela, se você perguntasse, como foi perguntado a ela, pelo profeta, o que é que você quer que eu lhe faça? Eu não preciso de nada. Mas como assim não preciso de nada? Você já se imaginou numa situação como essa? Se Deus lhe perguntasse nessa noite, o que é que você precisa? E você parasse, perguntasse, e de repente você chegasse à conclusão diante de Deus, eu não preciso de nada. É interessante que essa história ela começa falando de uma pessoa que, como eu adiantei um pouco para você, que não precisava de nada, mas que se preocupou com um homem que passava por aquela cidade. Um homem que de repente passava ali para cultuar a Deus. E a Bíblia diz que surgiu no coração daquela mulher o desejo de primeiro trazer uma refeição para aquele homem de Deus. Depois, ele começou a parar diversas vezes na casa daquela mulher, e ela, por reconhecer que ele era um homem de Deus, pediu ao marido uma autorização para construir um quartinho para ele, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. A Bíblia dá detalhes do que ela fez para o homem de Deus. Detalhes. E diz, quando ele passar por aqui, vai ter lugar para ele ficar. Aqui eu dou uma pausa nessa ministração, para a gente se lembrar que quando Jesus nasceu, era exatamente o que lhe faltou. Foi um lugar para ele ficar. Não tinha lugar para ele ficar. E que uma das grandes verdades
que nós temos hoje são pessoas que têm lugar para Jesus passar, tem oportunidade para que Jesus venha ter um momento com ele. Eu quero ter um momento com Jesus. Mas não reservaram um espaço, não reservaram um lugar para Jesus morar. Ela teve a preocupação de ir na casa dela, não apenas, observe, eu vou pegar aqui a sala que já está mais ou menos arrumada, vou dar um jeito, vou improvisar, vou colocar um sofá ali, e vou colocar um tapete no chão, e quando o profeta vier, a gente dá uma armengada aqui, e vai botando ele para morar aqui de qualquer jeito. Não foi isso que ela fez. Ela teve a atenção e o cuidado de construir um novo lugar, de dedicar um espaço exclusivo. Não era qualquer espaço da casa, não era o quarto que o cachorro podia entrar, não era o quarto que qualquer pessoa podia entrar, mas ela reservou uma parte da sua casa, consagrou aquele local, construiu, mobiliou e de forma muito específica colocou ali mobiliários e utensílios para que o homem de Deus, quando passasse por ali, ele não ia morar ali. Mas ela mobiliou e ela fez com que a arquitetura da sua casa fosse modificada. Ela gastou dinheiro, ela investiu tempo, ela projetou, só para quando o homem de Deus passasse, ele tivesse onde ficar. E ela queria o que em troca, pastor? Nada. Por quê, pastor? Porque ela não precisava de nada. O profeta pergunta a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Estou bem. O que é que lhe falta? Nada. Em outras palavras, como é que você está? Vai tudo bem. Você quer o quê? Nada. Não fiz esperando nada em troca. E aqui, queridos, talvez seja a parte mais importante dessa história, ao qual nós destacamos, de repente, as coisas quando elas vão mudar de destino. Mas eu tenho certeza que se fosse eu ou você que estivesse escrevendo essa história, e se essa fosse a minha ou a sua história, e você tivesse o direito de escrever a sua própria história, eu pelo menos gostaria de botar um ponto na minha por aqui mesmo. Porque não me falta nada. Porque vai tudo bem. Você precisa de quê? De nada. Talvez seria esse o momento ou o ponto da nossa vida que todos nós gostaríamos de estar nele, nesse momento, e que ele não passasse. Só que esse encontro, e aqui eu quero que você preste muita atenção agora. Esse encontro dessa família com esse homem de Deus começou mudando a estrutura deles, começou mudando a casa deles. Havia agora um local exclusivo para o homem de Deus ficar. E porque houve essa disposição no coração deles para dedicar um lugar exclusivo para o homem de Deus, aquele homem de Deus entendeu que de alguma forma tinha algo que ele podia fazer por ela. E aqui eu quero despertar a sua atenção para mais uma coisa dentro dessa ministração. Tem áreas na nossa vida, queridos, que nós já nos acomodamos com a infertilidade delas. Preste atenção. Eu disse que se eu tivesse que escrever a história, eu já teria colocado um ponto se fosse a minha história. A gente gosta de ouvir testemunhos fantásticos quando são os testemunhos dos outros. Mas, se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ouvir um testemunho de uma pessoa que perdeu as 2 pernas e Deus fez crescer de novo? Quem gostaria de ver essa pessoa? Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ver.
Se eu trouxesse essa pessoa aqui na igreja, eu tenho certeza que estaria lotado de pessoas para ver o homem que perdeu as 2 pernas e Deus fez crescer de novo. Mas se eu perguntasse, quem gostaria de ser esse homem? Ainda que você tivesse a certeza que Deus ia lhe devolver as 2 pernas e fazer crescer de forma milagrosa, quem gostaria de ser esse voluntário? É difícil a gente ver um Isaías aparecer, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil, irmãos. Então, eu preciso já entender, para entrar nesse ponto, que grandes testemunhos, muitas vezes eles não são testemunhos que são procurados. Nós não procuramos nos envolver em grandes problemas para depois contarmos grandes vitórias. Mas o certo é que para que eu conte grandes vitórias, eu tenho que ter saído de grandes problemas. Quantos creem aqui que Deus fechou a boca do leão para não comer Daniel? Quantos creem? Quantos gostariam de ser Daniel nesse tempo? Eu creio que Deus fecha a boca do leão quando é Daniel que está na cova. Mas não precisa me colocar lá para poder eu provar que é verdade. Eu acredito, Deus, não precisa não. Já tô conformado com a história de Daniel. Mas entenda, se você fosse perguntar a Daniel voluntariamente, será que ele gostaria de entrar na cova dos leões? Quando nós ouvimos as promessas de Deus, preste atenção, ela tem um poder de reavivar em nós áreas que nós já estávamos conformados, que são infrutíferas. Eu já me conformei que eu sou assim mesmo. O que é que falta para você, mulher? Não falta mais nada. Você quer alguma coisa? Eu não quero mais nada. Está tudo bem? Tudo bem. Ô Geazi, que mulher atribulada é essa? Diz que não precisa de nada. Tem certeza, Geazi? Geazi disse, só eu percebi um negócio aqui diferente. O que foi, meu filho, que aconteceu? Eu observei que o marido dela já é velho e que ela não tem filho. Mas ela não disse que está tudo bem? Tá. Você vai descobrir lá na frente que ela tem essa mania de dizer que está tudo bem e às vezes não está. Mas Deus está dizendo que vai lhe dar um filho. Eu acho interessante, irmãos, a reação dela. Porque quando a gente chegar lá na frente, eu não quero que você entenda que essa mulher constantemente era a mulher movida pela fé, cheia de fé. Quando o anjo, o Espírito do Senhor chegou para Maria e disse assim, Maria, como é que vai ter esse filho, né? Como é que vai ser? O Espírito do Senhor virá, que seja feita então assim como o Senhor disse, né? Maria acreditou, quando disse, ano que vem, nessa data a senhora vai estar aqui com o filho. Ela disse, não, meu senhor, não iluda a tua serva. Eu sei que o senhor é homem de Deus, já fiz uma casa para o senhor, mas preste atenção, irmãos, que isso é sério. Mas essa área da minha vida, nem Deus pode mudar. Ela pediu alguma coisa? Pediu nada. Mas tudo começou porque ela resolveu trazer o profeta para dentro da sua. E aqui eu quero que você entenda que o profeta naquele tempo eram pessoas que eram escolhidas pelo Espírito de Deus. Era o Espírito que escolhia quem ele ia possuir. Ele escolhia. Eu vou possuir esse homem aqui, ele vai ser um profeta. E ele possuía. E aquela pessoa passava a receber agora, no seu corpo, o Espírito de Deus. Eu quero que a igreja passe a ter maturidade para vocês entenderem que as pessoas, elas recebem espíritos no seu corpo. Podem ser espíritos malignos, mas pode ser o Espírito de Deus. Espíritos malignos, eles não são onipresentes. Então um espírito maligno, ele só pode possuir um corpo de cada vez. O Espírito de Deus, ele é onipresente. O mesmo Espírito pode possuir mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por isso que a Bíblia fala em demônios territoriais, porque eles não são onipresentes. Mas o Espírito de Deus é.
E você precisa entender que quando você diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você precisa se deixar, ou permitir, ou crer, acreditar que o Espírito de Deus pode possuir você. Você já se sentiu algum dia possuído pelo Espírito de Deus? Porque você precisa ser possuído pelo Espírito de Deus. Quando você diz, eu entreguei a minha vida a Deus, é para que Ele venha e tome a sua vida, Ele tome posse da sua vida. Mas isso é tema para outra ministração. A questão é que quando a palavra de Deus ela vem, e ela vem para mim e para você, ela tem o poder de ressuscitar até coisas que nem nós mais sonhávamos com elas. Coisas que nós já tínhamos dado como perdidas. Será quantos anos eu já tenho? Já tenho 50 anos na minha vida, já tentei isso tantas vezes, nunca deu certo. É agora que vai dar? Zacarias, meu filho, olha, chegou o tempo de você e de sua mulher Isabel terem um filho. Eu acho que o senhor está de brincadeira com a gente. Pois você vai ver o que vai acontecer, você vai ficar mudo, para você parar de brincar com as coisas de Deus. Ainda bem que essa mulher não precisou ficar muda, né? Quando o menino nascer, aí a coisa volta ao normal. Mas até lá, você vai ficar sem falar. Tem áreas, irmãos, na nossa vida que estão assim. Totalmente mortas. Totalmente destruídas. E aqui eu quero que você entenda que nós deixamos até de sonhar com essas coisas. Deixamos de planejar, deixamos de pensar. Porque já nos demos por vencidos. Já nos demos por totalmente entregues nessas áreas. Aquela mulher, ela olhava para ela e dizia, poxa, eu já tenho tudo, eu já tenho um bom marido, eu já tenho uma boa casa, eu já tenho uma comunhão aqui com o profeta, eu não preciso de mais nada. Mas no fundo, bem no fundo do coração dela, havia algo que ela não tinha conquistado. Ela não tinha ainda tido o prazer e o privilégio de ser mãe. E mesmo a palavra de Deus vindo, ela recebeu aquela palavra, mas ela não teve tanta certeza na hora de que seria daquela forma. Mas quando Deus fala, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Se Deus disse que vai acontecer, você acreditando ou não, tem alguns casos que se você não acreditar, você vai ver e não vai comer, como foi o caso do ajudante do rei. Amanhã, a essa hora, você vai ver o preço que vai estar vendendo. Vai estar sendo vendido farinha aqui, meu irmão. Ah, meu irmão, isso aí será possível? Nem que Deus avise. Depois você vai ver, mas você não vai comer. Aconteceu exatamente do jeito que o profeta disse. Ele viu, mas não comeu. Meu servo, meu senhor, não iludas a tua serva. Só que, queridos, depois desse momento, o profeta vai embora. E agora ela começa a sentir algumas coisas estranhas no corpo dela. Ela começa a sentir enjoo, começa a ver a barriga crescer, até que ela se dá conta de que a palavra do profeta começou a se cumprir na vida dela. Tem palavras que Deus dá, que ela acontece imediatamente. Tem outras palavras que Deus dá sobre a minha e sobre a sua vida, que elas vão começar a ser geradas. E até que isso se realize, até que isso se manifeste, tem um processo que a gente não pode interromper. O problema muitas vezes da igreja, das pessoas que procuram a Cristo, é que elas esperam retorno imediato para os seus problemas. Elas não entendem que algumas coisas para acontecerem, elas precisam de um processo. Só que o que eu quero destacar nessa noite não é só a palavra boa que você recebe, mas é muitas vezes agora no curso dessa história em que Deus interveio na minha vida e que Ele se manifestou de forma gloriosa e realizou os meus sonhos, e eu estou vivendo agora o melhor de Deus para mim. Porque eu não estava vivendo o melhor de Deus, eu estava vivendo o meu melhor. E no meu melhor, eu já estava realizado. Só que Deus me surpreendeu e ainda me colocou em um lugar maior do que o que um dia eu esperei estar.
Mas ainda nesses lugares, eu posso estar sujeito a receber notícias que vão me abater. Ainda vivendo o melhor momento de Deus na minha vida, vivendo debaixo da direção de Deus, vivendo em conformidade com Deus, eu vejo, irmãos, tanta gente tentando se alinhar com Deus, com medo de perder coisas. Pessoas que só buscam a Deus porque elas sabem que se não buscar a Deus, o diabo vai vir e vai tomar tudo que elas têm. E a gente precisa compreender melhor qual é o nosso relacionamento com Deus. Mas o importante é saber que, mesmo que eu esteja alinhado com Deus, mesmo que eu esteja vivendo em conformidade com aquilo que Deus me prometeu, eu não estou isento e imune de receber palavras que vão mexer com o meu emocional. Eu não estou isento de ouvir palavras que vão mexer com a minha estrutura. Eu não estou imune a isso. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, alguém chega para ele e fala da morte de João. A Bíblia diz que Jesus se retirou. João Batista. Será que os discípulos de João esperavam o que para João? Será que alguém que começou a seguir João Batista esperava que o fim dele fosse aquele? Mas não era um homem de Deus? Não estava convertendo multidões? Estava. E por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com João? Irmãos, será que você algum dia já se colocou no lugar de João na prisão? Você que viu um dia o céu aberto, viu o Espírito de Deus de forma corpórea descer sobre a vida do Messias? Será que você já se colocou uma vez no nível de intimidade que João Batista tinha com Deus, e um dia você está sozinho, preso, dentro de um calabouço, e chegar um soldado com a notícia: o rei mandou eu cortar a sua cabeça fora? Tem notícias, irmãos, que nós recebemos, que elas vão mexer com a nossa estrutura. João está na cadeia e diz: olha, eu vi acontecer, mas vai lá, pergunta a ele se era ele mesmo, ou se vai vir outro. Não sei, é importante, eu quero saber, eu preciso saber. Vão lá perguntar a ele isso. Não é fácil, irmãos. Tem momentos na nossa vida, e se a gente pudesse conhecer a nossa história do começo ao fim, talvez isso nos desse uma maior força. Como, por exemplo, quando Deus dá um sonho a José e diz: olha, José, vou lhe colocar em uma posição de destaque, mas José está agora andando no meio do deserto, com algemas na mão, com sol quente na cabeça, com fome. Senhor, será que foi esse mesmo sonho que o Senhor deu? Será que o Senhor não viu a pessoa errada? E às vezes parece que as coisas vão melhorar e daqui a pouco, prisão. Mas Deus, será que era eu mesmo? Irmãos, tem momentos na minha, na sua vida, na nossa vida, que nós mesmos vamos até colocar em xeque aquilo que Deus falou a nosso respeito, porque nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos solução nenhuma. Tudo que nós enxergamos é a nossa dor, tudo que nós enxergamos é a nossa angústia, é a nossa tristeza, é o nosso desespero, é a nossa incapacidade. E é aqui que o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que quando ele deixou Jesus na cruz, ele saiu para procurar uma ocasião Esse é o momento, irmãos, em que nós estamos vulneráveis, que ele gosta de se aproximar, como ele chegou diante de Jó e diz: olha, agora é a oportunidade, abandone o seu Deus e morra. É nesse momento que ele vem para dizer a mim e a você, que será que valeu a pena tudo que você fez diante de Deus? Será que valeu a pena você entregar a sua vida a Jesus? Será que valeu a pena você viver uma vida de santidade? Será que valeu a pena você ser fiel a Deus?
porque ele vem exatamente no momento da sua dor, da minha dor, no momento da nossa angústia, para provocar diante de nós um conflito existencial e querer dizer a nós que tudo que nós estamos vivendo é uma loucura da nossa cabeça, porque Deus não existe. Quando diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente sempre pensa no diabo com a metralhadora pedindo o nosso celular. Não sei porquê. O diabo veio matar, roubar e destruir. A gente sempre pensa o diabo na guerra com a metralhadora matando um bocado de gente, ou então tomando um celular no ônibus. Mas a gente nunca pensa que o diabo está mais interessado em roubar não é o seu celular, mas é a sua fé. Porque se ele destruir a sua fé, ele destruiu tudo. Só que tem um problema. Essa mulher, quando disse vai ter um filho, foi uma boa notícia, mas ela não recebeu com fé. Ela não disse que assim seja, que seja feito. Não venha me enganar não, por favor. Não venha me iludir. Então, por que é, pastor, que ela começa a tomar agora decisões? Eu quero que você entenda, irmãos, que agora aquela mulher recebe o seu filho no colo, e ela recebe a notícia triste, que o seu filho agora estava com uma enfermidade. E aquele menino começa a gritar no colo dela, e eu tenho certeza que ela deve ter tentado fazer tudo o que ela pôde fazer. Até o ponto que a Bíblia diz que o menino, no colo da mãe, ele morreu. E muitas vezes, quando alguma coisa na nossa mão se perde em definitivo, muitas vezes nós estamos ainda em um relacionamento ali, estamos confiantes que Deus vai fazer, que vai acontecer, e de repente vem a notícia, foi embora. Vem a notícia, arrumou outra. Vem a notícia, está tudo acabado. A gente às vezes está com uma enfermidade e a gente está ali confiante, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai fazer. E aí de repente vem um médico e diz, olha, você não cuidou e agora não tem mais jeito. Você pode ter até um tempo de vida, mas Senhor, eu estava com tanta expectativa de que o Senhor ia me curar. Eu já estava dando testemunho. Como foi o testemunho de Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, mande chamar Jesus. Pode mandar, que eu sei que se ele chegar aqui, meu irmão vai ser curado. Pode mandar chamar. E cadê Jesus? Não chegou. Qual foi a notícia que elas receberam? Morreu. Quando Jesus chegou agora, o que foi que elas disseram a Jesus? Não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, talvez ainda tivesse jeito. Mas agora, morreu. Irmãos, e aqui agora me surpreende, e é sobre esse ponto agora, em específico, que eu quero concentrar a sua atenção. Depois que essa mulher recebe essa notícia ruim, depois que ela vive a infelicidade do seu filho morrer no seu colo, essa mulher começa a tomar atitudes que só me direciona a compreender algo da parte de Deus, que é o que eu quero que você exerça nessa noite. Essa mulher, ela pega aquela criança morta, coloca no quarto do homem de Deus, tranca a porta e sai em busca do homem de Deus. Preste atenção. Ela diz ao marido que vai sair, diz que precisa de uma jumenta, que vai falar com o homem de Deus e que volta. O marido acha estranho. Como é que você vai falar com o homem de Deus? Hoje não é dia de culto, o que é que você vai fazer na igreja, mulher? A resposta que ela dá a ele: não se preocupe. Não se preocupe. E aí o texto que nós lemos diz que quando o profeta viu, quando Eliseu viu ela vindo, diz que manda Geazi ao encontro dela e pergunta. Ele faz 3 perguntas: está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E aí ela responde: sim, está tudo bem, e vai-se embora. Preste atenção, irmãos. Eu não quero que nessa noite lhe induzir
a você negar os seus problemas. Não é isso que eu quero. Eu não quero que você encare esse texto como uma verdade. Preste atenção, eu vou lhe falar de duas coisas aqui. A primeira, que é uma falsa declaração positiva. Porque se palavra positiva tivesse valor, o sangue de Jesus Cristo não teria poder nenhum. Se apenas o que você declara fosse algo válido, o sangue de Jesus Cristo e o poder do seu nome teria sido em vão. Era só ele ter vindo na terra e ensinar a gente a falar a palavra positiva. Mas ele disse, peçam em meu nome. O poder está no meu nome. O fato de você murmurar é outra coisa. Eu não estou falando sobre murmuração. Eu não estou falando aqui que você deve ficar por aí se lamentando e choramingando. Mas eu quero lhe dizer que não é apenas porque você nega os seus problemas que eles vão ser resolvidos. Não sei se alguém lhe ensinou dessa forma, mas se lhe ensinou, eu quero quebrar essa estrutura na sua mente nessa noite, porque essa é uma barreira de Satanás para que você fique aprisionado, negando os problemas que você tem. Há poder no nome de Jesus. Não é simplesmente começar a dizer que eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado e vai estar... Não. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome. O poder está no nome de Jesus. E por que então, pastor, essa mulher sai correndo e diz ao profeta, está tudo bem? Observe. O que eu vejo claramente nesse texto. O marido diz, mulher, o que é que você vai fazer atrás do profeta? Não se preocupe, não se preocupe. O ajudante do profeta pergunta, está bem a senhora? Está bem seu marido? Está bem seu filho? Está tudo bem, dá as costas e vai embora. Irmãos, guarde bem o que eu quero lhe mostrar nesse texto antes de eu fazer essa conclusão aqui. Esse profeta, a Bíblia diz que ele estava no Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele tinha um ajudante chamado Geazi. Esse texto que está gravado para nós nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, ele se aplica perfeitamente nos nossos tempos, mas eu quero que você entenda que a figura do profeta não é a minha e não é a sua, mas é a figura de Jesus Cristo. Porque ele hoje é aquele sumo sacerdote que assiste diante do Pai, pedindo por mim e por você. Quem somos nós nessa história, pastor? Nós somos o ajudante dele. Nós falamos em nome dele, nós agimos em nome dele, nós não falamos em nosso próprio nome. Mas tem situações, irmãos, que você vai ter que passar pelo pastor, que você vai ter que passar pela líder da intercessão, porque é você quem vai ter que apresentar o seu problema diante de Deus. É você. É exatamente você. E aquela mulher estava agora com o seu filho ao meio-dia, deitado no seu colo, morto. E ela olhava para aquele menino, pensava em tudo que ela tinha vivido até ali. E de repente eu creio que começa a brotar na mente dela, como foi que aquele menino veio até a mão dela? Ela começa a entender que não foi pela força dela que ela conquistou aquele menino, que não foi pelo dinheiro dela. Ela começa a entender que a concepção daquele menino já foi uma coisa feita de uma forma sobrenatural. E a única coisa que eu posso enxergar, irmãos, é que em meio àquele desespero, em meio àquela dor, em meio àquela aflição, com aquele corpo morto no seu colo, ela diz, esse problema, ele a partir de agora não é mais meu, mas o problema agora é do homem de Deus. E eu lhe mostro na Bíblia que quando ela procura ele, ela não chegou e disse, meu filho está doente, me acompanhe e vá curar, não. Ela já sai de casa. Se o problema não é meu, eu vou deixar no quarto dele, porque o problema é dele, e ele que venha resolver o problema dele.
Como é que você está, minha filha? Geazi, meu irmão, comigo está tudo bem, porque quem tem um problema agora é ele, não sou mais eu. Eu não sei se você está conseguindo entender. Quando ela diz que está tudo bem com ele, está tudo bem com você, está tudo bem. Quem tem um problema agora é ele. Você não tem nada a ver com isso não. Sai dessa história aqui, que eu quero encontrar ele. E quando ela se lança nos pés dele, a pergunta dela é: acaso eu lhe pedi um filho? Eu lhe pedi alguma coisa? O senhor entrou na minha casa, disse que ia me dar alguma coisa, mas eu não lhe pedi nada. Ao contrário, eu lhe disse que eu não lhe queria nada, e lhe disse para não me dar falsas esperanças. A Bíblia diz que o profeta manda seu ajudante. E eu acho interessante que ele diz assim: ponha a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Por isso que eu vejo a alegoria fantástica do Espírito de Deus nos mostrando nós como os representantes de Cristo na terra. Deus, o Espírito de Deus, muitas vezes nos delega em nome de Jesus Cristo. Pegue o meu cajado, seja pastor. O cajado era a ferramenta do pastor. Muitas vezes Deus dá autoridade a nós, pastores, líderes, para nós irmos em nome dEle e fazermos algumas obras. Mas tem obra que não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com líder. É você e Deus quem tem que resolver o seu problema. Mas para chegar até onde o homem de Deus estava, tinha que subir o monte. Ele mandou o ajudante descer o monte. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Eu acho isso fantástico, porque quando o profeta vê, ele diz, ele olha, vê, é a sunamita, vá ao seu encontro. Ou seja, a Bíblia diz que o homem de Deus estava no monte, mas quando ele vê a sunamita, ele manda o seu ajudante descer do monte para encontrar ela. Muitas vezes, irmãos, os líderes têm pagado o preço de subir no monte para receber ordens de Deus, para descer e abençoar o povo. Foi por isso que Deus deixou líderes. A igreja é constituída de líderes. A igreja é constituída de pessoas que receberam autoridade que não é sua. O cajado não é meu, a capa não é minha. Essa capa, inclusive, se você olhar, ela é interessante porque tem um episódio que Acabe vai à frente. A Bíblia diz que Elias botava essa capa e quando apertava o cinto, era como se ele fosse igual ao super-homem voando, que chegava na frente do homem que foi correndo a cavalo. Aí você vê Eliseu agora, ele dizer a Geazi: ponha a capa dentro do cinto. É exatamente a mesma expressão que você vê que Elias fazia. Qual foi a capa que Geazi estava usando? Suponho eu que foi a capa que caiu do céu, quando Elias subiu e Eliseu pegou. Receba a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, bote dentro do cinto, pegue o cajado e vá resolver o problema. Mas tem horas que o pastor não vai resolver. Esse pastor está sem unção. De quem era a capa? A capa foi de Elias, de Eliseu, está sobre o servo. Mas o problema não é a capa. Quando você vê ele receber a capa, ele chega na frente do rio, bate a capa, não dá nada. Ele aí entende, ele diz: o problema não é a capa. Deus de Elias, aonde é que você está? A leitura bíblica de hoje. Quem está acompanhando aí o plano de leitura, leu isso aí. Deus de Elias, aonde é que você está? E aí, meu irmão, bateu a capa de novo. Diz que quando bateu agora, chamando o Deus de Elias, aí o rio agora se abriu. Porque o problema não é capa, irmãos. O problema não é cajado. O problema é o que a capa representa e o que o cajado representa. Como é que você vai, mulher? Está tudo bem. Não estou negando o problema, não. O problema existe, o menino está morto. O problema é que você é aqui agora e o problema não é mais meu. O problema é do homem de Deus, que eu não pedi nada a ele. Disse a ele que eu não queria nada, mas agora ele me deu um filho e o menino morreu. E ele vai ter que resolver o problema dele. Manda o pastor resolver. O pastor vai lá, ora e jejua e consagra pela vida.
E nada, meu irmão, esse pastor parece que está meio frio. Vamos orar pela vida do pastor, que esse pastor está meio atribulado. Não tem jeito, não tem jeito. Irmãos, tem problema que o pastor vai orar e Deus não vai responder. Por quê? Porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele é Deus, nós somos só representantes dele. Falamos em nome dele. Mas se ele não quiser fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a intercessão da igreja toda agora para orar pelo meu problema. Entenda que Deus tem vontade. Deus tem vontade. Deus não é boneco. Deus não é marionete. Para ninguém estar brincando com Deus. Para ninguém estar desafiando Deus. Respeite e honre o nome do Senhor. E peça a Ele com muita humildade. Porque aquela mulher era rica. Mas ela, quando chegou diante do homem de Deus, a Bíblia diz que ela se prostrou diante dos pés dele. Não porque ela via ali um homem, mas porque ela via naquele tempo a expressão da manifestação do Espírito de Deus através daquele homem. Manda o pastor já foi, não resolveu. E agora o que é que faz? Eu vejo na atitude daquela mulher a mesma atitude que a gente vê que houve em Jacó. Ela se agarrou ao homem de Deus. E ela diz: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Aqui, queridos, ela só conseguiu se agarrar ao homem de Deus e dizer: eu só desço daqui, se o Senhor for comigo, depois que ela subiu no monte. Não é questão de estar negando o problema. O problema está aí, existe. Mas a questão é saber aonde está a solução do problema. E o que eu quero lhe dizer nessa noite é exatamente a capacidade que ela teve agora de entender que ela não tinha mais um problema a partir do momento que ela transferiu o problema dela para o homem de Deus. Qual era o problema? O menino que morreu. O menino morto estava onde? O quarto era de quem? Então o problema é do profeta. Eu não lhe pedi filho nenhum, a minha vida estava boa antes do Senhor aparecer. Ele disse que não queria nada, o Senhor me deu filho e agora eu estou sofrendo. Então o Senhor vai ter que ir comigo agora resolver o seu problema, porque eu não tenho mais problema. Uma das partes mais difíceis que existe no cristianismo, a aula mais difícil do nosso aprendizado, é aprender a confiar em Deus e descansar nele quando todas as coisas dizem que não. É exatamente quando a aparência de todas as coisas, elas estão dando errado. É exatamente quando tudo que nós planejamos já fraquejou. É exatamente quando você está vivendo o pior momento da sua vida. Quando você está vivendo um momento de dor, de aflição, de tristeza, de perseguição. É exatamente nesse momento que eu preciso enxergar a figura de Cristo crucificado em cima daquele monte e dizer a Ele que Ele agora é o meu Senhor e que eu vou entregar na mão dEle o meu problema e vou descansar, porque eu sei que Ele vai resolver o meu problema. Como é que você está? Comigo vai tudo bem, mas eu estou vivendo um grande problema. E como é que está tudo bem se você está no meio de um grande problema? Porque eu entreguei o meu problema na mão de quem pode resolver. Pastor, essa receita do senhor dá errado. Por quê, meu filho? Porque eu já fiz esse teste. Você teve disposição suficiente de permanecer nos pés do Senhor até que Ele viesse com você à sua casa? Um homem um dia teve que vencer o seu orgulho. Um homem um dia teve que vencer a sua vaidade. Um homem na Bíblia um dia teve que engolir a responsabilidade, talvez a possibilidade de perder tudo que ele tinha a nível de prestígio, a nível de honra, a nível de dinheiro. Mas quando ele viu a sua filha em casa doente e que ele fez todas as orações que ele conhecia, fez todos os sacrifícios que ele podia, todos os jejuns que a religião dele um dia disse que ele podia fazer, e nada melhorava a sua filha, ele engoliu tudo isso. E mesmo sabendo que ele podia ser expulso da sinagoga, que ele poderia não ter mais renda na sua vida, que ele poderia ter que passar fome com a sua família, o amor de pai falou mais alto e ele foi procurar Jesus. Senhor, venha comigo porque a minha filha está enferma em casa.
Pois não, vou com o senhor. No meio do caminho, acontece um incidente. E talvez ele tenha dito: Senhor, bora aqui. Minha filha já estava mal. Mas de repente uma mulher toca em Jesus e Jesus tem que parar. E ali começa Jesus procurar quem é que toca. Os próprios discípulos dizem: esse homem agora parece estar ficando azoado. Todo mundo apertando ele e ele procurando quem tocou. E começa Jesus a conversar com outra mulher, atendendo o problema de outra pessoa. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja. Tem alguém do nosso lado contando um problema e a gente está orando junto. E aí vem Deus e resolve o problema da pessoa que está do nosso lado. E o nosso problema melhorou? Piorou. Você tem disposição de continuar nos pés de Cristo, agarrado nele, dizendo: eu só saio daqui depois que o Senhor resolver o meu problema? Mas eu não saí da minha casa. Eu não tive que engolir o meu orgulho. Eu não tive que buscar Deus. Não vim buscar Jesus. Não estou na presença dele. Está. Só que ele parou agora de resolver o meu problema para resolver o problema dos outros. E o meu problema? Alguém já chegou para dizer que piorou. Não incomode mais o mestre. Não adianta mais. A menina morreu. O que aquele homem poderia ter feito? Poderia ter dado as costas, ido embora. Teve jeito para aquela mulher, teve jeito para o outro irmão que está ali, mas para mim não tem mais jeito. A Bíblia diz que Jesus disse a ele: creia tão somente, porque a menina não morreu, mas ela dorme. Sempre que você estiver, irmãos, na presença dele, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Mesmo que as coisas aparentemente estejam piorando, sempre ele vai arrumar um jeito de usar alguém para falar para você: espere mais um pouquinho, porque a sua vez vai chegar e eu vou atender o seu pedido. O problema é que a gente desiste. Senhor, salva o meu marido no primeiro dia. No segundo dia a gente chega até a fazer uma oraçãozinha da meia-noite: Senhor, salva o meu marido. Depois a gente faz uma campanhazinha da semana, 1 hora por dia de manhã antes de ir para o trabalho. Mas passa um mês, e se já estava ruim começa a piorar. Agora descobre como está com mulher na rua, descobre que ele está bebendo e que está devendo. E diz: rapaz, para que eu for buscar Jesus? Parece que agora a coisa piorou. Já chegaram para mim dizer que morreu. E aí a gente desiste. Eu não posso ter filho. Já entendi que para mim essa parte do sonho não vai se aplicar e eu não preciso mais de Jesus nessa área da minha vida. Eu já entendi que não tem cura para esse vício na minha vida. Eu vou ter que aprender a conviver com ele. Já aprendi que não tem cura para essa dor no meu coração. Vou ter que aprender a conviver com ela, porque eu já pedi uma vez, já pedi duas, e parece que quanto mais eu peço, mais a situação piora. E Jesus dizendo a você nessa noite: tenha paciência. Não tem nada morto, só está dormindo um pouquinho. Quando eu chegar na sua casa, tudo vai mudar. Mas para encontrar Jesus, teve que subir. Para encontrar o profeta, teve que subir. Tem muita gente que se contenta só com o pastor que está aqui embaixo. Pastor é homem, irmãos. Nenhum pastor é alguém sobrenatural. Ninguém. Todo pastor é pecador igualzinho a vocês. Igualzinho. A única coisa que controla a vida do pastor e a de vocês, que impede o pastor de ser uma derrota, de ser um fracasso, é só o Espírito de Deus. É por isso que a Ele é toda a glória, é por isso que a Ele é todo o louvor. Se produzimos algum fruto bom, se há alguma virtude que sai de nós, vem dele mesmo. Como podemos nós sentar na cadeira de Deus? Como podemos nós receber aquilo que não é nosso? Aquele que rouba a glória de Deus não sabe que ele está construindo uma escada para a sua própria ruína. Porque se tem uma coisa que Deus não faz é dividir a sua glória com ninguém. A glória tem que ser dada totalmente a Deus, irmãos. E ao agir do seu Espírito invisível que está no nosso meio. E muitas vezes na nossa vida perdemos a oportunidade porque nos contentamos apenas em falar com as pessoas que estão embaixo do monte junto conosco. Mas você não usa um cajado? Uso.
Você não usa uma capa? Uso. Mas tudo isso, na minha mão ou na mão do profeta, só simboliza uma coisa: o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E eu vejo que para aquele profeta também não foi tão simples. Ele não chegou lá e simplesmente disse ao menino: levanta, o menino levantou. Foi uma luta para ele. E ele pulava em cima do menino, saía de cima do menino e voltava, até que o corpo do menino começou a aquecer, ele entregou vivo. Eu tenho para mim que aquele profeta saiu dali: rapaz, me livrei de uma hoje, viu? É a sensação que eu tenho quando eu vejo essa história. Não foi fácil. Foi uma batalha para aquele menino ressuscitar. Tem coisas, irmãos, que são feitas de uma forma. Jesus está na porta da cidade, vem passando uma viúva, ele diz: para tudo. Ei, levanta. O menino levantou. Não podia ser assim também com ele? Mas nem sempre ele vai agir da mesma forma. Elias está lá com a viúva em Sarepta. E aí, depois que passou a fome, que está todo mundo comendo em casa, e azeite, farinha, né, o negócio rolando lá tranquilo, daqui a pouco o filho da viúva morre também. A reação dela não foi a mesma dessa daqui. Senhor, o Senhor veio lembrar dos pecados da tua filha agora? A Bíblia diz: Elias orou, o filho da viúva ressuscitou. Não teve negócio de pular em cima, de esquentar corpo, não teve. Mas a capa não era a mesma? Era, mas a forma do milagre, irmãos, quem determina como vai acontecer não é o profeta. E ficamos ainda nesse tempo tentando constituir para nós mesmos intermediários na nossa relação com Deus. Ficamos tentando nos escorar na fé dos outros, porque muitas vezes nós mesmos não temos dedicação, força de vontade e fé para seguirmos naquilo que nós estamos convictos de que, se chegarmos lá, vai acontecer. Porque a mulher não tinha mais problema, porque ela disse: agora o problema é do profeta, não é mais meu. Já entreguei o problema. A mulher do fluxo de sangue disse: olhe, tudo que eu preciso agora é romper com a vergonha, é romper com o medo, porque se eu sair daqui, eu tenho convicção de que se eu chegar lá e tocar na roupa daquele homem, eu vou ser curada. A Bíblia, irmão, só traz a história, em regra, das pessoas que venceram. Será que quantos não tiveram a mesma chamada, a mesma provocação e ficaram com medo e não foram? Quantos não estão na igreja ouvindo a voz de Deus e Deus falando aquilo que você tem que renunciar, aquilo que você tem que largar, aquilo que você precisa limpar na sua casa para receber Cristo na sua casa, aquilo que você tem que abandonar? Pessoas que abandonaram a obra de Deus, que o coração não arde mais, e Deus vem falando, vem cobrando, e é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, até que o dia mal vem e leva com a tempestade embora a sua fé. E você procura essas pessoas e você não vê mais. Porque assim como recebemos diante da presença de Deus boas notícias, recebemos palavras que vão ressuscitar os nossos sonhos, recebemos palavras que vão reanimar áreas das nossas vidas que já estavam infrutíferas e nós já estávamos inconformados com elas. Temos que ter a convicção de que quando o dia mau vier, precisamos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Cristo, ao ponto de nós descansarmos nele, mesmo que estejamos em meio à tempestade. O que está acontecendo com você, mulher? Comigo mais nada, já está tudo bem. Por quê? Porque o corpo do menino já está no quarto dele. Ele vai resolver o problema. E quantas pessoas a gente não tem testemunho de que mudaram as suas vidas, de que venceram grandes desafios, porque especificamente entregaram diante de Cristo, colocaram diante do altar, colocaram diante, irmãos, do lugar secreto. E é o que muitas vezes nos falta nesse nosso relacionamento com Deus. É esse local ao qual nós destinamos para receber a presença de Deus. Fique de pé nessa noite, porque eu não quero que você saia dessa igreja nessa noite pensando que tudo que a gente fala aqui é apenas palavra de autoajuda. Mas não importa quantos anos você tem, se você é jovem, se você é adolescente, tem problemas que você passa que os seus pais não sabem.
Tem problemas que você vive, que você tem vergonha de contar às pessoas. E você entra e sai pelaquela porta e vê um pastor falando que existe um Jesus, que existe o Espírito de Deus, mas você não vê nada acontecer na sua vida. A minha pergunta é: será que você verdadeiramente algum dia já buscou construir na sua vida um espaço verdadeiro para você ter o seu relacionamento com Deus? Porque criamos grupos em WhatsApp para nos relacionarmos com os nossos colegas, criamos páginas no Facebook para nós expormos a nossa vida para as pessoas, mas no nosso dia a dia, qual é o espaço da nossa vida que nós consagramos e dedicamos exclusivamente a Deus? Qual é o espaço que você tem na sua vida, o qual você pode pegar o seu problema e colocar exatamente naquele lugar e dizer: esse lugar é o lugar que eu consagrei a Deus? Não adianta você entrar e sair dessa igreja se você entra e sai com o seu problema e o Deus que a gente prega, Ele não for um Deus vivo e verdadeiro, que de fato resolve o seu problema. Não adianta. Estamos crendo em vão se Deus está morto. Estamos seguindo uma fé morta se o Espírito de Deus não estiver vivo nesse lugar, nessa noite. Estamos seguindo uma religião baseada em costumes e doutrinas se o Espírito de Deus Salvador não estiver nessa noite aqui, para que você possa descansar e entregar os seus problemas a Ele. Mas crer em Deus exige que as nossas atitudes estejam exatamente direcionadas para o caminho que a gente quer percorrer. O que é que você está buscando? Para onde é que você está correndo? Para onde você vai, mulher? Vou para a igreja. Hoje não é dia de culto. Mas eu sei porque eu estou indo buscar Deus. Eu tenho que buscar em tempo e fora de tempo. Eu tenho que manter o altar de adoração vivo, independente se o dia é bom ou se o dia é ruim. Se é tempo de culto, se não é tempo de culto. Se é dentro da igreja, se é fora da igreja. Se é no meu trabalho, se é no ônibus, se é na minha casa. A porta tem que estar sempre aberta para Deus. E eu garanto a você que se você crer de verdade, e você tiver atitudes como aquela mulher teve, ela deixou a casa dela e ela correu com todas as suas forças. Não parem os cavalos até que eu dê ordem. Pode tocar com velocidade, porque eu sei para onde eu estou indo. Esse problema não me pertence mais. É só o tempo de eu chegar para entregar o problema a quem vai ter que resolver. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei se o seu problema é emocional. Não sei se o seu problema é uma crise existencial. Não sei se o seu problema é viver dentro de uma casa aonde você não se sente amado. Não sei se o seu problema é porque com você nenhum relacionamento dá certo. Eu não sei se o seu problema é porque você se olha no espelho e você não se identifica com o que você se tornou. Não sei se o seu problema é porque você tenta se esconder das pessoas e você nem sabe por quê. Não sei se o seu problema é porque você está sofrendo abusos psicológicos, abusos sexuais. Não sei qual é o seu problema. Mas uma pessoa eu lhe digo que sabe, que é o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. Eu não sei se você ouve vozes. Eu não sei se você sente desejo de se matar. Não sei se você é um pedófilo. Não sei se você é um compulsivo sexual. Não sei se você é um alcoólatra. Não sei quem é você que está aqui nessa noite. Não sei qual é o espírito que está influenciando a sua vida. Não sei. Mas eu sei qual é o espírito que está influenciando o culto nessa noite. Eu sei qual é o espírito que está nessa casa nessa noite. E que se você verdadeiramente crê nessa palavra, você crê que realmente tem um espírito aqui, ele vai começar a queimar seu coração agora, você vai começar a sentir arder, e você precisa se entregar a ele nessa noite.
Você precisa começar agora a dizer a Ele, não precisa você dizer a ninguém, mas diga exatamente a Ele o que você sente. Fale no seu pensamento agora com Ele, confesse a Ele. Não tenha vergonha se as pessoas do lado vão ver você chorar. Não tenha vergonha. Se você tem medo de alguma área na sua vida, se você está construindo algo, mas você já constrói cada tijolo com medo de cair como da última vez tudo desabou, essa sua insegurança não vai permitir que você construa nada. O medo está lhe paralisando. Pessoas que se fecharam para o mundo porque foram abusadas por seus pais dentro de casa, foram abusadas por parentes próximos, e elas não vão contar isso a ninguém porque elas têm medo. Elas acham que se contar elas vão ser mortas. Se elas contarem, elas acham que ninguém vai acreditar. Se elas contarem, elas acham que as pessoas vão rir delas, vão enxergá-las como pessoas sujas. Conte para quem pode resolver o seu problema nessa noite. Diga a Ele onde é que dói.